Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma relíquia que eu tenho aqui. O título da relíquia é Auxílio para o Estudo Bíblico 1 Tessalonicenses, da doutora Gertrude Harsung, que é da obra missionária Chamada da Meia-Noite. A doutora Gertrude Harsung, ela foi uma senhora, né, que nasceu em Basileia, na Suíça, e foi uma grande erudita no assunto também de escatologia. Essa senhora, ela foi missionária da obra missionária Chamada da Meia-Noite em Montevidéu, no Uruguai, e hoje já dorme com o Senhor. Então aqui é um estudo de 1 Tessalonicenses. Eu achei muito interessante aqui, quando ela diz aqui, ó, na lição número 4 aqui: o maior acontecimento mundial do futuro, a volta de Jesus Cristo. Este será o maior acontecimento mundial. Será o dia em que a mídia e a televisão terá notícia por muitos anos. Então, para nós compreendermos, a doutora Gertrude está dizendo assim, ó, para nós compreendermos o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, vamos obter aqui uma breve visão geral sobre a divisão do tempo na Bíblia. Então nós temos que entender a divisão do tempo. Não podemos nem queremos de forma alguma calcular o dia e a volta de Jesus Cristo, diz a doutora Gertrude aqui. Isso seria contrário à vontade de Deus, claramente expressa na Escritura, mas queremos e devemos saber aquilo que o Senhor nos diz na Bíblia através do seu Espírito Santo. Do dia e da hora nós não sabemos, isso aí é claro. Agora o tempo nós podemos saber, o tempo da sua volta. Nós temos que reconhecer os sinais dos tempos. E para saber o que Deus pretende dizer hoje, nós temos que ler a palavra. Apocalipse 16, 15, 21 e assim por diante. Então temos um quadro. Aqui ela colocou aqui um quadro aqui no livreto aqui, ó. Vamos olhar o quadro e fixar os seguintes fatos. Deus, o Senhor, escolheu como que 3 palcos de sua atuação na terra. Primeiro palco, as nações. Segundo palco, Israel. E o terceiro palco, a igreja. Então vejamos aqui, a humanidade como um todo, as nações é o campo de sua atuação desde Adão até a vocação de Abraão. Ou seja, Gênesis 12, quando Abraão foi chamado ali. Abraão é o pai do povo judeu. Então esse tempo, de acordo com a cronologia bíblica, perfaz 2000 anos. Então o primeiro palco, nações, período de 2000 anos, para nós entendermos o tempo na Bíblia. Segundo ponto aqui, com o chamado de Abraão, as nações passam para segundo plano e o povo de Israel torna-se o palco da ação de Deus na terra. Mas Israel resiste ao desejo salvador do Senhor e finalmente rejeita Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Após a última e inútil oferta através de Paulo, conforme está em Atos 22, o povo de Israel é rejeitado e figuradamente deixa temporariamente o palco da história mundial, e o tempo da vocação de Abraão até a crucificação de Jesus Cristo perfaz mais 2000 anos. Ou seja, 2000 anos de Adão até Abraão, de Abraão até Jesus, mais 2000 anos, ou seja, 4000 anos. O terceiro ponto aqui diz assim: a igreja de Jesus Cristo, que surgiu no dia de Pentecostes, ela torna-se então o centro da ação de Deus na terra. Ela é formada hoje de judeus e gentios convertidos, renascidos pela fé em Jesus Cristo. Todo judeu que se converte na era da igreja, ele faz parte da igreja que será arrebatada. Então a igreja,
A sua reunião dentre todos os povos e sua preparação interior está agora no centro de todos os acontecimentos, até o dia de Jesus Cristo. Nesse dia, Jesus Cristo virá do céu e reunirá a sua igreja consigo nos ares. Este é o dia do arrebatamento pré-tribulacionista. Os crentes nos sepulcros, e os crentes que então estiverem vivos por ocasião do dia do arrebatamento, serão arrebatados e comemorarão no céu as bodas do Cordeiro. 7 anos, conforme os moldes de um casamento judaico. Isso está escrito lá no livro de Juízes, ali no casamento de Sansão. As bodas são 7 anos. Após o arrebatamento da igreja, ou seja, logo após a saída da igreja, o diabo ele vai dominar absolutamente na terra através do anticristo e do falso profeta, enquanto no céu são comemoradas as bodas do Cordeiro. Na terra acontece a grande tribulação, que é um tempo de grande aflição, especialmente para Israel. Então as bodas do Cordeiro, meus amados, ela acontece durante 7 anos e nós temos base bíblica para dizer isto. No casamento de Sansão, como eu disse, né? Então não tem como fugir do que as escrituras realmente está ensinando. Jesus ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Nos moldes de um casamento judaico. Juízes 14, versículo de número 12, assim: disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Então 7 dias das bodas, ou seja, 7 dias, conforme Números 14, 34 e Ezequiel 4, versículo 6, são exatamente uma semana. E uma semana são 7 anos, né? Números 14, 34, Ezequiel 4, versículo 6. Então, isso é fato incontestável. A igreja estará nas bodas durante os 7 anos da grande tribulação. A igreja estará lá no céu durante 7 anos, depois ela volta no final da grande tribulação com Jesus no Monte das Oliveiras. Então, veja bem, após o arrebatamento da igreja, o diabo dominará absolutamente na terra, através do anticristo e do falso profeta, enquanto no céu são comemoradas as bodas do Cordeiro. Na terra acontece a grande tribulação, que é um tempo de grande aflição, especialmente para Israel. Então, enquanto a igreja vai estar no céu, durante os 7 anos de festa, na terra, 7 anos de grande tribulação. Essa tipologia está lá no casamento de José. Né? Quando veio os 7 anos de miséria, José já estava com a noiva no palácio, já estava com a sua esposa gentílica. Então, quando vier os 7 anos de miséria na terra, a igreja já vai estar no palácio celestial com Jesus. Isso é fato, a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. O tempo da grande tribulação termina com a batalha de Armagedon, em que os exércitos das nações avançam contra Cristo e contra o povo de Israel. Esta é a hora da volta de Jesus Cristo à terra, conforme Mateus 24, 30 e Zacarias 14. Sua segunda vinda como rei e juiz, ele vem para julgar as nações, juízo das nações, né, ali no final da grande tribulação. Vai haver o juízo das nações, conforme Mateus 25, pelo bem e o mal que fizeram contra Israel. Ele vem com seus anjos e a sua igreja e destrói os exércitos das nações pelo sopro da sua boca. Seu povo Israel reconhece e aceita-o, e ele estabelece na terra o reino de paz milenial como rei de Israel no trono de Davi. Após os 1000 anos, aí vem o milênio, que são os 1000 anos de paz. Após o reino de paz teocrático, né? Após os 1000 anos, Satanás mais uma vez seduz as nações que, sob a liderança de Gog, avança contra Jerusalém. Essa Gog de Apocalipse não tem nada a ver com a Gog de Ezequiel 38, aqui é uma outra história. Quero deixar bem claro isso para os irmãos, não tem nada a ver. Então avança contra Israel e fogo do céu os consome. O juízo final sobre os mortos incrédulos é realizado diante do grande trono branco. Através de uma grande catástrofe é formado um novo céu e uma nova terra. Então, para
concluir aqui o ensinamento da doutora Gertrude, da obra missionária chamada Da Meia-Noite da Suíça, ela diz assim, ó, sabemos, segundo a Escritura, que o tempo de Adão até Cristo abrange 4.000 anos. E sabemos também que o reino de paz de Jesus Cristo sobre a terra vai durar 1.000 anos. Então 4.000 mais 1.000, 5.000. Então o tempo da igreja será então de 2.000 anos. Suponhamos agora que esse milênio é figuradamente o milênio sabático da história mundial, isto é, o 7º milênio. O grande dia do descanso e da paz então deverá passar 2.000 anos da crucificação de Jesus Cristo até o início do reino milenial. Portanto, 6.000 anos desde Adão até o início do milênio. Então veja bem, que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa tremenda. Da crucificação de Jesus, a doutora Gertrude diz aqui, ó, da crucificação de Jesus até o início do reino de paz milenial, vai fechar então mais 2.000 anos. Então nós já temos 4.000 anos, que é o período do Antigo Testamento, e os 2.000 anos vai fechar no Monte das Oliveiras, quando Jesus retornar ali para estabelecer os mil anos de paz. A igreja tem que ser retirada 7 anos antes. Então nós estamos realmente na iminência do arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.